Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio e hoje vamos falar sobre a prostatectomia radical. Conheça os seus tipos e as consequências da cirurgia. A prostatectomia radical é a retirada completa da próstata, das vesículas seminais, que são duas vesículas atrás da bexiga da próstata. Então, prostatectomia completa ou radical remove a próstata e as duas vesículas seminais. A prostatectomia radical, ela pode ser realizada por via aberta, ou seja, você faz uma incisão, um corte para separar a musculatura abdominal e para ter acesso à remoção da próstata e das vesículas seminais. Ela pode ser por via laparoscópica, ou seja, faz-se uns furinhos na parede abdominal que entra uma cânula e aórtica. Então você faz olhando no monitor e fazendo a cirurgia por via laparoscópica, não é incisão, cirurgia aberta. E a cirurgia com assistência do robô, que é a robótica, também tem a cânula, como a laparoscópica, também tem a câmera e tem as pinças auxiliares, só que num braço robótico que é comandado pelo cirurgião para poder fazer a mesma coisa. A prostatectomia radical, seja por via aberta, seja por via laparoscópica, seja por via robótica, visa a mesma coisa, que é a remoção completa da glândula próstata e das duas vesículas seminais que estão atrás da bexiga e conectada à próstata. A incontinência urinária pós-prostatectomia radical, ela ocorre em torno de 5% dos casos, ou seja, ela não é o mais frequente, porém se ocorrer, a fisioterapia pélvica, o fortalecimento do esfíncter poderá auxiliar na reabilitação da continência, antes de se pensar em qualquer procedimento cirúrgico de colocação de sling para pressionar a uretra ou esfíncter para apertar a uretra. Agora, o que é importante no tratamento da incontinência urinária, que após feita a reabilitação peniana, após feita a fisioterapia pélvica para melhorar a continência, se o paciente, além de impotente, ficou incontinente, durante a cirurgia do implante da prótese peniana, é possível fazer as duas cirurgias para os dois objetivos. Objetivos esse para ser alcançado: reabilitando o tamanho do pênis e colocando a prótese no maior tamanho, e fazendo ou sling ou esfíncter para diminuir ou solucionar a perda urinária. Tudo na mesma cirurgia, desde que seja indicado fazer as duas coisas. E esses procedimentos são feitos com anestesia local, sedação e alta hospitalar no mesmo dia. Seja só o implante da prótese com reconstrução, seja o implante da prótese com reconstrução e o sling ou o esfíncter artificial. As duas coisas ao mesmo tempo. É possível ser feita e justifica em muitos casos. Esse procedimento, que envolve não só tratar a disfunção erétil, como a incontinência urinária, que pode ser feita no mesmo ato. Eu, por exemplo, operei o meu pai. Eu fiz esse procedimento nele, porque ele foi submetido a uma prostatectomia radical e teve a impotência e a incontinência. Então, essa cirurgia dupla eu fiz, inclusive, no meu pai. E é o que eu indico para muitos pacientes que eventualmente têm os dois problemas, que possa eventualmente ser indicado também fazer o procedimento duplo na mesma cirurgia, na mesma anestesia. As consequências de um pênis menos oxigenado, os tecidos sem função de fluxo sanguíneo adequado, eles estão vulneráveis a desenvolver fibroses. O que significa esse termo fibrose? É os tecidos passarem a ter menos elasticidade. A fibrose é a substituição do tecido como ele era por tecido cicatricial. Esse tecido fica menos elástico.
Então o que vai acontecer? Redução do tamanho do pênis. Se a fibrose for mais de um lado em relação ao outro, o pênis pode curvar. Se a fibrose for circunferencial, o pênis não expande, então vai ter os afinamentos. Então, toda essa deformidade no pênis é em consequência do número de fibroses, da extensão da fibrose, se a fibrose é só localizada, se é circunferencial, se é dentro do corpo cavernoso. Tudo isso vai variar de um paciente para outro. O que esperar em termos de orgasmo e ejaculação pós-prostatectomia radical? Lembre que o volume ejaculado, porque quando temos o orgasmo, tem a ejaculação. O volume ejaculado, ele vem da próstata, das vesículas seminais e do testículo. Quando você remove a próstata e as vesículas seminais e não tem mais a comunicação do volume dos testículos, o paciente vai passar a ter orgasmo, que é a sensação no cérebro, na cabeça, do prazer na relação sexual. Ou seja, orgasmo está entre as orelhas e ejaculação, sair o líquido, está entre as pernas. Então o que o paciente vai experimentar? O orgasmo, que é a sensação cerebral do gozo, porém não terá ejaculação. Não vai sair líquido ejaculatório na hora do orgasmo. Então, muitos chamam isso de orgasmo a seco, que é o que o paciente muitas vezes experimenta. O que acontece em alguns pacientes que fizeram a prostatectomia radical? Na hora do orgasmo, às vezes tem perda urinária, como se ele ejaculasse urina. Isto ocorre em até 20% dos pacientes. Se isso for um problema, não é orgasmo puramente a seco, porque sai urina, e se esse volume de perda urinária na hora do orgasmo, que ocorre em 20% dos pacientes, realmente aborreça o paciente, existe um procedimento para ser feito, para comprimir a uretra, para que na hora do orgasmo minimize a perda de urina ou até não tenha perda de urina. Então é importante o paciente que tenha essa perda urinária quando tem orgasmo também relatar, para que o cirurgião, se for fazer o implante de uma prótese peniana, também contemplar fazer o procedimento para diminuir a perda urinária ou até solucionar a perda urinária na hora do orgasmo. Então essa conversa, esse aprofundamento em cada indivíduo submetido à prostatectomia radical é que vai individualizar o tratamento, e o cirurgião que tem toda essa formação para não só fazer o implante, mas reconstruir o pênis, associar um procedimento para incontinência urinária, associar um procedimento para na hora do orgasmo não ter perda urinária, toda essa gama de alternativas que pode ser oferecida na mesma cirurgia tem que ser individualizada para cada paciente. Mas o cirurgião também tem que estar preparado para poder oferecer toda essa gama individualizada para cada paciente. Ainda nessa semana, na sexta-feira, às 8h30 da noite, vou publicar um vídeo sobre os tratamentos existentes para a reabilitação sexual pós-prostatectomia radical. Se inscreva no meu canal para não perder essa oportunidade. Se você tem alguma dúvida sobre prostatectomia radical, nos envie uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário no nosso site. Terei o maior prazer em respondê-las. Conte comigo. Estamos juntos.